inovação, cultura, pesquisa científica, universo acadêmico. Você está ouvindo Bibliocast, o seu podcast da Biblioteca FES. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bibliocast, o podcast da Biblioteca da FES Unesp. Hoje nós vamos conversar com o estudante João Pedro Azambuja de Freitas, do 6º semestre de Engenharia Mecânica aqui da nossa faculdade da FES Unesp. O João Pedro ele tem uma trajetória acadêmica muito inspiradora. Ele iniciou seus estudos no curso técnico de informática integrado ao ensino médio no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Passou por experiências pelo grupo de pesquisa Atomiza, aqui de Ilha Solteira, e desenvolve um projeto no Centro Nacional de Pesquisas em Materiais e Energia, em Campinas, sobre produção de energia sustentável. No episódio de hoje, nós vamos falar então sobre a amplitude da engenharia mecânica, sobre iniciação científica e possibilidades de intercâmbio com instituições brasileiras. João Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso Bibliocast. Obrigado. Para começar então, João Pedro, conta um pouquinho para a gente como foi sair do curso técnico de informática e ingressar aqui na FES Unesp, no curso de engenharia mecânica. Você já sonhava em ser engenheiro mecânico? Você já pensava nisso desde de pequenininho ou não? Como que tudo começou? Sim. Primeiramente, boa tarde. Sim, desde pequeno eu tinha aquela coisa assim que eu acho que a maioria das pessoas que acabam fazendo engenharia mecânica tem, né? Que é, gosto de carro, gosto da parte mecânica ali do carro. E a minha mãe, assim, quando eu era pequeno, estava ainda no começo da internet, né? Então ela incentivava a gente, por exemplo, você gosta de tal coisa? Né? Eu gostava de carros. Então você vai pesquisar para mim como que funciona o motor, quais são as inovações, vai escrever e vai vir me entregar. Foi estimulado desde cedo. Então, desde cedo eu pesquisava ali e ela estava fazendo almoço, ou estava fazendo qualquer outra coisa em casa, e eu ia explicar para ela o que eu pesquisei. Uhum. Aí, às vezes, ela me perguntava, eu não sabia responder, ela falava, então você tem que pesquisar mais, né? Então, mais. Sim, aí teve ela, assim, como... Acho que ela foi um grande incentivo ali nessa parte de pesquisa ali para mim, né? De sempre me interessar mais, não ficar satisfeito com meias respostas, né? E meu pai, porque meu pai, ele sempre trabalhou no sítio, né, meu avô tinha fazenda, só que acabou ali na vida dele, ele acabou indo mais para a área industrial, assim, hoje ele é inspetor de solda, então ele sempre lidou com isso, quando ele morava na fazenda, era ele que consertava o carro, então, pequeno, eu ficava assim, ajudando ele, né, do lado, passando a ferramenta, muitas vezes a ferramenta errada. Então, teve esses dois incentivos. Meu pai com uma prática e minha mãe com a teoria ali. Perfeito. E aí, o IF foi a questão técnica informática, ele oferecia duas opções de curso técnico. O eletrotécnica e informática. Foi por preferência, em partes ali, a questão da informática, mas hoje eu vejo que me ajudou muito, assim. Até para as primeiras disciplinas que a gente tem na graduação, né? Uma delas é a iniciação à ciência da computação, se eu não estou confundindo o nome. Então eu já tinha algum contato ali com aquilo, então para mim já era mais tranquilo manipular a linguagem de programação, manipular os exercícios que a professora passava. E também lá com o professor Enes, ele lida com Linux, né? E aí, diferente do Windows, já conhecia. Então, Você saiu do ensino médio, você já sabia que queria mecânica e já prestou um vestibular aqui na Unesp? Eu fiz muita parte do meu ensino médio durante a pandemia, né? E aí eu queria engenharia mecânica, só que não sabia onde, né? E aí durante a pandemia eu vi uma apresentação dos meninos do Phoenix Racing. Deles apresentando o projeto deles, falando o que eles faziam. E aí, tipo, eles falaram, a gente... que você viu nas redes sociais? Foi nas redes sociais que eles fizeram uma palestra pro IF, né, de lá. Tá. Aí eu vi no YouTube do IF e falei, nossa, que legal. E é ali em Ilha Solteira, ou seja, pra graduação, tá tão perto de casa. Você é de Três Lagoas? Sou de Três Lagoas, ali. Tá, João, e você está falando que o IF é o curso técnico que você fez. O IF ele é o técnico integrado com médio ali. E também com base em informática. Isso. Então esse curso, ele foi assim, a base para você chegar
nessa parte de o que você queria, assim, aqui na graduação. Foi uma influência. Ele foi nesse sentido também ali do... Contribuiu, assim, para uma... Foi bem importante para você, né? Essa formação técnica, né? Foi. Trouxe esses conhecimentos e te auxiliou no que você precisava aqui, né? No seu curso de engenharia, né? Auxiliou. E partindo, assim, né, desse curso e tal, né? O que te motivou a escolher? Foi tudo isso? Foi essa parte da sua família? Foi o curso que você fez de informática? Foi o curso de informática, foi o que eu tinha desde criança ali, né? Essa foi a sua motivação, assim? Foi. E aí eu gostava de física e matemática, embora no ensino médio, assim, pandemia, e aí física e matemática são matérias ali, né? Você tem que ficar fazendo exercício, algo meio frustrante e chato, pra ser bem sincero. Você não gostava dessas matérias? Aí acabava que eu deixava meio de lado. E aí, durante o ensino médio, eu acabei me envolvendo mais com sociologia, filosofia e história, que aí eram os meus professores, tanto o professor Gilmar quanto o professor Guilherme. Lá no IF a gente tinha que entregar um pequeno artigo como TCC, né? Aí eles foram, inclusive, meus orientadores ali. No final do ensino médio? Entregava? Entregou. Por conta do curso técnico? Isso, e entregava como parte do curso técnico. Aí eu fiz na parte de sociologia ali, entender as relações amorosas num ambiente virtual ali. Aí eu usou sociologia, filosofia e história. Que legal. Aqui na universidade, você contou que você desenvolveu pesquisas, né, em física computacional, matéria condensada, né? E esse interesse veio de onde? Foi aqui na universidade? Você falou que não gostava de física. Porque você falou que não gostava de física. Porque assim, eu não gostava por causa... Às vezes ali no ensino médio ele tem aquela coisa assim, é uma equação que você vai levando ali, então, eventualmente você decora. Matemática também, porque é aquela coisa, às vezes o professor não consegue no ensino médio ali, por causa de tempo e tudo mais, aprofundar, né? Mas aí quando eu cheguei aqui na faculdade era outra realidade, né? Tipo assim, um professor passava o material da aula, você quer se aprofundar? Ele passava um material a mais, né? Você teve outra visão da matéria. Você encontrou um caminho que você começou a gostar, então, dessas matérias. Sim, e lá no próprio IF mesmo, eu fazia um trabalho com o professor Joel, de lá, o professor Hudson, de monitoria de matemática. Então a gente fazia ali de tarde, fazia alguns exercícios, e aí já aprofundando também, aí tipo, já era algo que eu gostava mais, já me sentia mais motivado de fazer. Foi um diferencial para você aqui na universidade. Sim, aí aqui na universidade eu cheguei e o professor Ernésio também entrou ao mesmo tempo que eu, né? Ele passou no concurso, né? Foi efetivado que fala? Isso. Ele foi efetivado no mesmo ano que eu entrei. Você ingressou. Inclusive ele pegou metade da matéria que eu tava fazendo, o professor Fernando, ele quem terminou, né? E aí ele falava, né, nas aulas do que ele fazia de vez em quando, assim, aí eu fui, né, conversando com ele. E aí eventualmente eu falei, professor, eu achei muito interessante. Ele falou, tá bom, você quer fazer pesquisa? Aí eu falei, quero, né, claro. Então, o professor Enés que te incentivou para essa área? Com certeza, o professor Enés, assim, foi... É porque é uma característica mais de pós, né, essa parte da pesquisa, né, não é tanto, assim... Mas a graduação faz bastante iniciação científica. Iniciação científica, mas assim, você fez uma coisa além, né? Não, a iniciação científica, assim, é um inicial ali para você começar numa carreira ali acadêmica. E até tem um amigo meu, o Matheus Paniago, ali do departamento de física mesmo, ele fez física, né, licenciatura. E aí ele tá com uma bolsa de doutorado direto, né? Então, uma das iniciações científicas dele, ele conseguiu usar como se fosse um mestrado, não sei se é assim que funciona, mas ele saiu da graduação diretamente pro doutorado. Doutorado, tem algumas opções assim também. Sim, então aí a iniciação científica, às vezes, dependendo da dedicação com certeza, do esforço do aluno, tem esse nível ali, né? Então foi o que o Paniago conseguiu aí. Isso, legal. E sua experiência no grupo Atomiza, né? Conta um pouquinho pra gente como foi, o que você pesquisou nesse grupo e o que você aprendeu também. Então, lá no Atomiza, né, simulações atômicas em Ilha Solteira, né? Vem daí isso. É isso, Atomiza, que legal. O professor Enes, ele trabalha com ciências materiais, né? Usando o que a gente fala, a teoria do funcional da densidade.
para estudar o material, estudar as propriedades que a gente fala eletrônicas ali dele, né? Então, como que ele reage com incidência de luz, de campos elétricos ali nele. Então, fazer uma caracterização do material para depois, na engenharia dos materiais, a pessoa destinar esse material para alguma aplicação. O professor Inés até hoje estava apresentando, né, sobre um trabalho dele que estuda, né, alguns efeitos de Exciton nos materiais, como pode atrapalhar, às vezes, o desempenho de uma placa solar, ou como pode ser usado, né, em algumas aplicações, isso. Então, o que eu desenvolvi lá na Atomismo foi isso, para aprender a caracterizar os materiais usando essa teoria de funcional densidade, que é algo muito comum tanto nas ciências materiais como às vezes na química também, né? Uma teoria bem ampla ali, que aí você pode usar para estudar materiais cristalinos, né, que a gente fala, por exemplo, metais e alguns outros que têm uma estrutura ordenada no espaço, daí que se repete. Ou átomos sozinhos, ou moléculas, né, que aí já não tem esse arranjo cristalino ali. Então eu aprendi por ele, tanto a parte mecânica quântica quanto a física computacional, né, para fazer as simulações ali usando softwares e tudo mais. E hoje você está nesse centro de Campinas, né, que é o CNPEM. É assim que eles... CNPEM. Assim que eles pronuncia? falam. Ah, tá, CNPEM. E nesse projeto que, né, tem o título aqui, que é Produção de Energia Sustentável via Reforma em Fase Aquosa. Instrumentação, caracterização e catálise. Isso. Você pode explicar para a gente, leigos aqui, né, de uma maneira mais simples, né, o que consiste essa pesquisa lá nesse centro? Eu também vou ficar devendo um pouco, porque eu mudei um pouco de área ali. Ah, você mudou de área. Porque com o professor Enéas era algo muito teórico ali, né, fazer as simulações. E aí eu vi lá no CNPEM, eles abriram um projeto de iniciação científica, né? Todo ano, acho que todo semestre, todo ano eles abrem. E tinha as opções de trabalho. Tinha alguns que se mantinham na área que eu estava trabalhando com o professor Enéas, tinha esse. Que é um trabalho mais voltado para química, mais voltado para instrumentação, né? E só que eu vi nos artigos que ela colocou como referência, a professora Daniele, que vai ser minha orientadora, que eles usavam o DFT como um alicerce teórico ali para entender alguns mecanismos de reação, alguns mecanismos físicos do que acontecia ali. A questão da produção de energia sustentável é que a gente tem duas maneiras de, hoje em dia, reação química, né, você obter o hidrogênio. A gente tem a reação de deslocamento água-gás, então na fase gasosa você lida com monóxido de carbono e água, né, os dois gasosos, né, vapor. E aí você acaba produzindo dióxido de carbono e hidrogênio. Só que como para você manter na fase gasosa, você tem que gastar energia, né, para manter aquela temperatura e também manter umas condições de pressão também. Então é um processo muito caro. E aí ela propõe na fase aquosa, então seria na fase líquida, com temperaturas um pouco menores, pressão também menor. Então você diminuiria o custo ali, né, você gastar energia para produzir energia é algo meio um contrassenso, né. Então você diminuiria esse custo, e aí a diferença é que você vai ter que usar catalisadores, né, que são elementos que você coloca na reação, eles não interferem nos produtos da reação, mas diminuem a energia que você precisa gastar para ela. E aí o trabalho lá, eles têm os Sirius, né, que eu vou trabalhar no Laboratório de Luz Nacional lá, luz síncrotron. Inclusive é algo bom se discutir, né, aqui no Brasil a gente tem um acelerador de partículas, só que não é do tipo, por exemplo, que você tem lá na Europa, que é aquele que as moléculas colidem, né, ou átomos colidem. O nosso, você acelera um feixe de elétrons, e a cada curva que ele faz, o elétron emite luz, né? E aí essa luz está no espectro desde uma parte do visível até os que são usados, por exemplo, para fazer imageamento, então raio-x, infravermelho. Só que a diferença é que esses feixes de luz estão colimados, né, então estão bem paralelos uns aos outros, assim, então dá uma resolução melhor ali para as imagens que são feitas com eles. Então Esse modelo da Europa seria mais ideal a gente trazer para cá? Tem discutido sobre isso ainda? Que a proposta dele é outra, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa que eles fizeram que era o chumbo e o ouro tem 2 prótons de diferença entre o número de prótons que cada um tem ali no seu núcleo, né? Então, se você colidir de maneira você tirar esses 2 prótons a mais do chumbo, você consegue produzir um átomo de ouro.
Entende? Então a proposta dele é essa, às vezes também entender como que o universo se formou, né? O universo foi nessa condição, né, ali, né, de choque, ali de átomos, é uma condição mais crítica. E o nosso não, ele é para um apoio ali a pesquisas como como um gigante aparelho experimental ali, né? Então, inclusive o CNPq está com um projeto de abrir o Orion, né, que é um laboratório de biossegurança nível 4, se eu não me engano. Ele vai ser o único da América Latina, né, e eu acho que é o único do mundo que está ligado a uma fonte de luz síncrotron, então ligado a um acelerador de partículas. Então lá eles vão pesquisar, por exemplo, agentes virais como o próprio Covid-19, com um aparato experimental como o Sirius do lado deles, né? Então vai ser uma estrutura de ponta e Inovador mesmo. só o Brasil vai ter. Que legal. Inclusive já está tendo parcerias ali com a Europa, com a China, né? Então é algo muito diferente que lá no CNPq tem todo esse incentivo ali à pesquisa. Eles têm projetos para, se caso você tenha um projeto científico e precisa da infraestrutura deles, você pode submeter para eles e as instalações são abertas, né, para quem quiser usar. Você só tem que passar por um processo seletivo lá, porque, né, são muitas pessoas. Pessoa, né? E nessa sua linha de pesquisa mesmo, de energia sustentável, né? Como você enxerga essa importância nessa linha de pesquisa ali, de tudo que você está desenvolvendo agora? Eu acho... Para o futuro mesmo, da energia sustentável. A energia sustentável, eu acho que é algo que a gente tem que começar a pensar agora no presente mesmo, né? Pela mudança climática a gente está sentindo, até mesmo que ilha solteira, né? Verdade. O futuro já chegou, né? Então, e eu acho que, assim, é um papel imperativo, assim, de quem faz faculdade pública, né, no Brasil, pensar em devolver para a sociedade tudo que você acumulou na faculdade, né? Então, eu vejo, assim, que essa parte de energia sustentável é mais uma obrigação, né, minha, com tudo que os professores daqui da Unesp transmitiram para mim, devolver para a sociedade, né? Hoje em dia tem uns projetos de extensão, que é justamente isso, mas eu acho que vai um pouco além também, né? Você tem que, na sua profissão, você tá... E bom que os Uma visão muito bonita. Muito que os legal. discentes têm essa consciência, que é realmente isso, a função, né, da universidade pública é essa mesmo, devolver para a sociedade aquele investimento Exatamente. que foi investido em nós, né? Legal. Falando assim sobre a engenharia mecânica, né, assim, você mencionou que com a gente, né, que gostaria de falar sobre essa amplitude, né, a diversidade que existe nessa área, né? Sim. Você pode falar um pouquinho mais? Claro, e é algo assim que dá para ver bem claramente até nos programas de pós-graduação aqui da Unesp, né? São programas de pós-graduação com uma ótima avaliação ali pela CAPES e seguem as 3 áreas ali da engenharia que os professores comentam com a gente, que é a engenharia mecânica pode atuar na ciência dos materiais e processo de fabricação. Ciência dos materiais era o que eu fazia com o professor Enésio, né? De uma maneira bem mais aplicada, mas sim. E processo de fabricação é, por exemplo, o bloco M1 ali com o professor Juno Galego, o professor Ventrello, o professor Miguel. Então, trabalho com materiais, por exemplo, ferrosos, aço, não ferrosos, alumínio. Tem a mecânica dos sólidos ali, né? Eu não lembro qual que é o bloco. Eu sempre me confundo. Mas com o professor Bazani, professor Cido, professor Samuel, professor Oscar, que é lidar com o processo, o professor João Antônio, lidar com o processo de vibração, mecânica, processo de escoamento ali dos metais, né? Por exemplo, projetar uma estrutura para aguentar cargas estáticas e dinâmicas. E a mecânica dos fluidos e as ciências térmicas, né? Que aí o professor Gachi, o professor Bertaco, o professor Eloy. O que mais? O professor Pantaleão, o professor Leandro, né? Nosso coordenador. E antes de você entrar, né? Você falou que aquilo que te estimulou foram os carros, seu pai consertando o carro. A visão que se tem da engenharia mecânica antes de entrar é bem essa, né? Que vai trabalhar talvez na indústria, né? Na produção de carro. Tem essa parte, mas tem uma amplitude muito maior, né? E você enxergou só quando você entrou? Entrei só quando eu entrei, que aí eu tive contato com os professores e eles mostraram isso para mim. Foram os professores daqui, né? O professor Bazani e outros professores que trabalham ali com a gente desde o ciclo básico, o professor Ruiz também. Mostraram para mim que o engenheiro também pode seguir essa carreira acadêmica, né?
Então, eu participei um pouco do projeto Phoenix Racing, um ótimo projeto, né? Inclusive, esse ano eles conseguiram completar o Enduro aí, né? Que é a última prova, lá uma prova foi muito difícil. Então, eles demonstraram toda a excelência ali da nossa faculdade, da excelência do grupo. Como que é o nome do É Phoenix Racing. Phoenix Racing? Inclusive, eles estão com o projeto carro elétrico agora, abriram um processo seletivo, né? Então, é um projeto muito legal. Trata dessa parte mais prática da engenharia, para quem gosta. Falando um pouco desses carros elétricos, já que você já está no 6º ano de engenharia mecânica, né? É uma realidade, né? Que eu acho que o futuro não tem como fugir, vai ser, né? Os carros devem ser 100% elétricos, todo mundo. E mais ainda, nós leigos, tá? Como eu gosto de falar aqui. Mas a gente enxerga que ainda o custo é muito alto, né? De um carro elétrico ainda não sei se compensa quando você coloca na ponta do lápis. Hoje aqui, pelo menos aqui na realidade brasileira, ainda o custo de um carro elétrico é muito alto, né? O que você acredita que vem por aí? O que precisa mudar para a gente conseguir chegar nesse 100% elétrico, a maioria dos carros? Primeiramente, eu acho que uma frota completamente elétrica no Brasil, eu falei com o engenheiro mecânico uma vez, inclusive numa competição que eu fui, né, com o grupo Phoenix Racing, e ele estava falando, né, foi apresentar um carro da Audi, se eu não me engano, que era híbrido, na verdade. E aí eu fui discutir com ele justamente sobre isso, sobre eletrização ou hibridização ou motor a combustão, né? E aí ele estava explicando para mim, a nossa matriz energética já tem alguma dificuldade até só atendendo domicílios e as indústrias brasileiras. Imagine com uma frota completamente elétrica, né? Então, em outros países também isso é um problema. O Brasil Ainda não está estrutura. preparado. Não. E aí ainda tem a questão, o preço dos carros elétricos vem muito das baterias, né? Que as baterias de lítio, né, por exemplo, que são as que têm uma carga mais rápida, são as que estão nos celulares e tablets e computadores. Elas têm uma carga mais rápida, uma duração mais longa, só que são muito caras. Tem problemas de segurança com elas também, porque o lítio é um metal muito reativo. Então teve alguns casos, acho que carros da Tesla, né? Que se a bateria tiver contato com o ar, né, ela já entra em combustão. Então a pessoa vai ficar presa dentro do carro. Sim, nossa. Então tem muito... Ainda tem muita melhoria. Tem muito. E algo assim, que lá no CNPq, eles falam de uma pesquisa, né? Que safe by design. Então, quando você começa a visualizar um material novo ou qualquer outra coisa, você já pensar em sustentabilidade, segurança para as pessoas, toxicidade também, antes de você colocar no mercado. Esse é o primeiro ponto. Porque depois você coloca, você tem que ficar fazendo paliativos, né? Então é algo que esse engenheiro com quem eu conversei, que infelizmente eu não lembro o nome, ele falou, qual que é o destino que você vai dar para uma bateria depois que a vida útil dela acabar, né? Ela trabalha ali um tempo com o carro, e aí depois, o que você faz com ela? Né? A gente não tem um projeto de reciclagem delas. No Japão eles têm algumas ideias bem legais que por exemplo, a vida útil dela não serve mais para um carro, mas serve, por exemplo, uma pequena estação de energia de um prédio. Aí manda para lá. Entende? Vai aumentando um pouco a vida útil dela para, tipo, diminuir a carga ali de descarte no sistema de reciclagem. As baterias hoje em dia também não tem uma arquitetura delas que é voltada para reciclagem, né? Fica mais caro para a produção da empresa, né? Sim. Então... tudo sempre novo. Tem muita coisa ali, por exemplo, que a sustentabilidade vai de encontro com o que o mercado quer para aumentar o lucro dele, sabe? Então, acho que a eletrização é algo ainda que é meio complicado para o Brasil, mas sim, os motorizados têm uma eficiência muito melhor, né? A única questão é, por exemplo, baterias, né? Que o professor Vois, que, por exemplo, ele fala que, né, com pouca gasolina, né? Você faz, às vezes, uma quilometragem que um carro elétrico, às vezes, não tem toda essa autonomia, né? E aí tem esse comparativo ali entre os dois. Então, às vezes, você, por exemplo, fazer um carro híbrido, né? Que o maior consumo de carros a combustão é, por exemplo, no acelera e para de uma cidade, né? Os pares e tudo mais. Então, aquelas hibridizações, por exemplo, de 0 a 40 km você está no motor elétrico, depois você passa para a combustão, né? Então, você tem um aumento de eficiência, tem diminuição do combustível que você gasta e tudo mais.
Então, às vezes, pensar, por exemplo, para fazer essa transição, fazer uma hibridização, que você vai diminuindo a emissão, né? Vai conseguindo ter um alicerce teórico ali para você fazer esse destino das baterias, né? E depois você vai, quando tudo estiver bem consolidado, você vai para a eletrização completa, né? Uhum. João, você demonstrou, né, essa diversidade, né, essa integração, você falou da parte da física, da parte da mecânica, né, que existe essa, não é, os alunos que estão estudando engenharia mecânica, não é só engenharia mecânica, que tem que haver uma integração, também essa parte da sustentabilidade, né, e assim, o que você fala para quem está estudando, para quem quer entrar, quais são, assim, na sua visão, o que os alunos precisam ter, assim, de característica para iniciar uma pesquisa, né? Nessa linha? Qual conselho que você daria para quem está aqui estudando e quer começar uma pesquisa? Como procurar, né? Quais as possibilidades para se iniciar uma pesquisa? Assim, eu acho que para você fazer iniciação científica, basta você ter muita vontade. Porque fazer 8 matérias e mais a iniciação científica é uma questão mais de... eu gosto disso e quero fazer isso, sabe? Porque tem a questão, claro, de currículo, mas eu acho assim... A questão do currículo é algo meio ambíguo ali para mim. Porque às vezes a pessoa tem uma nota maior, mas não consegue ter um pensamento crítico que é necessário para um pesquisador, sabe? Então, às vezes a pessoa engarrancha numa matéria, mas ele consegue usar o que ele aprendeu na matéria para, por exemplo, ter uma ideia inovadora. Né? Então, eu tenho um rapaz que tem uma média 8, eu tenho médias 7, 6,5. Isso não influencia nada. Não, às vezes se você tem essa vontade, se você tem essa criatividade, vá atrás, que às vezes você vai se encontrar na pesquisa, né? E essa questão desse intercâmbio, né, que você está fazendo, né? Como que você coloca isso para quem está escutando aí, né? Como chegar nessa questão, fala mais um pouco assim, das oportunidades que os alunos podem ter, tanto no intercâmbio aqui, fora. Então, o intercâmbio, tanto para outros países, quanto até dentro do país, que é o meu caso, é justamente isso, para você estar desenvolvendo iniciação científica, você vê um projeto que é do seu interesse, que você quer desenvolver, você não ter essas barreiras, sabe? Tá certo que a habitação lá, tudo isso é o meu encargo, né? Mas a Unicamp tem o bandejão, né? Então já diminui muito ali, né? A questão da alimentação e tudo mais. Então o intercâmbio entre as 3 estaduais, né? Paulista, a USP, a Unicamp e a Unesp, elas têm esse convênio que permite, durante um ano, você ficar como intercambista em uma delas. Então, às vezes os grandes centros, né, têm maior investimento para pesquisa, ou tem maior acesso ali a uma infraestrutura, então às vezes você precisa deslocar para lá. E aí esse convênio permite isso, né, essa mobilidade ali, em certa maneira, para você. E esse pouquinho de experiência, né, que você está iniciando agora, né? O que já impactou na sua formação? O que você está sentindo, assim? Lá é, assim, aqui é um campus que é muito mais dedicado ali para as exatas, né? Claro que tem as biológicas também ali no C2, né? Sim. Tem as biológicas, mas acaba, como são campos separados, você não tem muito contato. Não. Eu acho que lá eu tô aprendendo a ter essa interdisciplinaridade, porque assim, vou fazer uma matéria no prédio do ciclo básico lá na Unicamp, né? Aí eu tenho contato com uma pessoa que é de letras. Tive contato com... Das áreas bem diferentes. Tive contato com duas pessoas, um rapaz e uma moça, no bandejão de lá, a Adriana e o Caetano. E eles estavam discutindo, assim, sobre tradução, né? E eles estavam trazendo uma perspectiva ali do racismo quanto a alguns dialetos dentro do português e também... Vocês discutem isso no bandejão? Eu achei maravilhoso. Sim, meu. Orgulho desses alunos. Sim, e assim, era uma conversa realmente de alto nível, assim, mas eu fiquei prestando atenção, assim, e eles até começaram a rir, né, que eu tava comendo e tava olhando. Vendo a conversa? Uma troca de experiência. Exatamente. Né? Grande, porque... E aí você tem esse contato com outras pessoas e você pode ter esse entendimento mais global ali do que é o seu papel, né, como engenheiro, né? Eu penso que o engenheiro é alguém que interfere diretamente no espaço, né?
Um engenheiro civil, né? Lida com pessoas, né? Um engenheiro civil, ele, né, constrói um ambiente urbano que vai abrigar todo mundo, né? Um engenheiro de produção, ele cuida ali do sistema produtivo. Como que os trabalhadores vão estar nesse sistema produtivo, né? Será que tem um conforto ali, uma ergonomia, né, que se fala ali no trabalho? E o engenheiro mecânico é quem vai trazer, por exemplo, um carro ali pro mercado, né? E ele está pensando na sustentabilidade. Então, às vezes, você ter esse contato aí com outros cursos que tem essa visão, muitas vezes, né? É necessário para você, né, sair um pouco ali da equação e ir pro mundo real, né? Exatas, né? Legal, mas você está falando do intercâmbio, né? Já com as suas experiências, mas como que surgiu essa oportunidade? Como de fato vem? É via edital? É a Unicamp que propõe? Né? Você falou dessa parceria. Conta um pouquinho mais sobre essa parceria. Como funciona para quem quer fazer a mesma coisa que você? O projeto de iniciação científica lá no CNPEM foi um edital. Eles liberaram, né? Da Unicamp? Não, o CNPEM ele é separado. Ele não é da Unicamp. Inclusive, ele não é uma instituição pública. Ele é uma instituição privada que tem os investimentos do Ministério Público, o Ministério da Educação e Ciência. Mas ele fica dentro do prédio da Unicamp? Não, ele é um separado mesmo. Ah, tá. Porque assim, o CNPEM, né, inclusive já falando, ele é diferente de uma universidade. Ele é um centro de pesquisa, né? Então a gente tem a NASA, eles têm um padrão assim para falar do desenvolvimento de uma tecnologia que eles falam que é o TRL. Então vai do 1 até o 5. O 5 seria já estar na indústria, né, já sendo produzido amplamente, e o 1 seria o acadêmico. Então um professor fazendo pesquisa com um aluno sobre turbinas eólicas ali, como tem ali no programa de pós-graduação e nas iniciações científicas ali. O professor Gabriel Bertac, o professor Leandro. Então aqui, né, estaria a base, né, a pesquisa acadêmica. E aí, muitas vezes o que acontece, ainda mais no Brasil, que às vezes a gente tem uma falta de investimentos nas universidades públicas, né? Você não tem muito conhecimento aqui guardado, mas ele não chega até a indústria. Aqui a gente ainda tem parcerias com as indústrias, né, com a Petrobras, por exemplo, mas são exceções. Muitas vezes fica encapsulado aqui. E aí o centro de pesquisa, como o CNPEM, surge como um intermediário entre isso. Ele vai aprofundar a pesquisa acadêmica para que ela se torne mais prática para a indústria conseguir aplicar. Então, inclusive, eles desenvolveram uns sensores para a Petrobras para ela conseguir fazer algumas análises, né, nas tubulações de óleo, eu acho, deles, sem ter que levar uma amostra de óleo da plataforma até o litoral e depois voltar do litoral com a resposta, né? Então, você pode fazer remotamente. Muito interessante. Então, o CNPEM surge aí como ele abriu o edital. E aí, bom... E aí era aberto para os alunos de graduação de qualquer universidade, não só pública? Não só pública, qualquer universidade, qualquer um. Tinha os requisitos de estar cursando determinados cursos e semestres? Eles tinham assim, por exemplo, você abriu o projeto, né? Por exemplo, eu abri o projeto e tinha lá as áreas afins ali, engenharia física, engenharia química e tudo mais. Então eles davam um parâmetro, é isso que a gente vai precisar, se essa graduação pode bater ali, né, os currículos. Então você tinha que estar na iniciação científica aqui da faculdade? Não necessariamente. Não, você ia submeter projeto. Sim, porque aí, por exemplo, vai acabar agora o dia 31, meu projeto professor Enésio, e dia 1º vai começar o meu lá no CNPEM. Então, assim, foi... Um projeto acabou, outro começou. Já começou outro. E aí, a questão foi, por exemplo, eu vou ter que ir lá e tem uma carga horária semanal presencial lá. Tem que estar lá na linha de luz fazendo... E ao mesmo tempo você está cursando disciplinas aqui. E eu tenho que fazer disciplinas. Aí eu conversei com uma moça aqui da engenharia que ela fez o quê? Ela fez o intercâmbio só para fazer o estágio. Ela foi para o Unicamp por um tempo, mas só para fazer o estágio ali. Então, é algo contínuo ali, você não tem um edital, só todo semestre, né? Você não pode entrar no meio do semestre, você abre o site da Unicamp e vai ter lá os calendários, né? Ele dura um semestre. Isso, você pode fazer no máximo 1 ano na outra universidade. E aí você pode ir para lá e passar esse 1 ano, o que tem que fazer só é conversar com os professores daqui, para você ver as equivalências, né, das matérias que você quer fazer lá, para você, por exemplo, às vezes puxar uma matéria que tem o mesmo nome, tem uma grade similar, mas não é o mesmo que os professores daqui
passam. Então, aí não bate equivalência, você fez uma matéria à toa. À toa, né? Aí tem que ser equivalente. Então você vai para a Unicamp estudar porque está mais próximo do centro. Isso. É só porque, né, para eu continuar a graduação. Entendi. Porque as bolsas de iniciação científica, elas têm essa questão. Você tem que estar na graduação, né? Você tem que estar cursando. Não, muito bom. Interessante. E em relação a esse início, né, que você vai ter agora em setembro, né? Quais as suas expectativas, né, os objetivos que você quer Então, com essa experiência nova, né? eu quero com certeza, assim, me familiarizar, né, a nova área. Isso vai demorar muito, né, com certeza. Mas eu tô bem animado porque agora nas primeiras semanas eu vou ver mais o trabalho deles, né, na linha de luz, como eles fazem, né. E o meu primeiro trabalho vai ser um pouco mais voltado para engenharia mecânica, assim, né, porque como a gente vai analisar a reação acontecendo, né, com a luz que vem do acelerador, a gente precisa trabalhar para conseguir fazer como é que fala? Um suporte ali para colocar, né, o nosso catalisador e os nossos elementos ali da reação, de modo que a luz atinja eles e você conseguir manter condições de pressão e temperatura ali neles. Então, o primeiro trabalho é isso, e é muito mais voltado para engenharia mecânica, né, uma mecânica dos fluidos, até uma mecânica... E nessa pesquisa tem uma equipe, tem outros alunos de outros cursos ou é só engenharia mecânica? Não, tem um rapaz que ele faz controle e automação lá. Lá é muito multidisciplinar e tem essa interdisciplinaridade, né? Eu fiz um curso lá no CNPEM, Introdução à Nanotoxicologia e Nanotecnologia. E eles traziam justamente isso. Tinha um pessoal ali do Laboratório de Biologia Nacional. Aí eles iam e conversavam com o pessoal do Laboratório de Nanomateriais. E aí eles falavam, esse material realmente tem uma prospecção muito boa ali na questão das propriedades dele, mas ele, se você analisar, ele tem uma toxicidade muito grande, né? Quando ele chegar no meio ambiente e acabar entrando em contato com as pessoas, né? Que é, por exemplo, os microplásticos hoje em dia, né? A gente nunca pensou, né, que, por exemplo, uma garrafa PET poderia se tornar uma partícula minúscula e ir se acumulando no nosso corpo, né? E aí, então, eles já estão pensando nisso, né? Que é o Safety by Design. E aí, inclusive, é um curso que qualquer um pode se inscrever, eles gostam dos alunos da graduação lá também. E nesse curso eu tive que contar para pessoas da farmácia, pessoas da biologia, É bem interdisciplinar. pessoas da engenharia dos materiais, sim. Fica mais rica a pesquisa também, né? Você vê outras visões de áreas diferentes, mas tão necessárias, né? Sim, Para todas as áreas. Ô, João, sobre o futuro, as perspectivas, né? Depois da graduação, o que você pretende fazer? Você vai para a área acadêmica? Ou pensa em aplicar esses conhecimentos na indústria? Vai fazer mestrado, doutorado? Quais são as suas expectativas? Então, eu quero ser professor, né? Eu quero seguir na carreira acadêmica. Porque eu tive experiência ali no ensino médio, um professor me incentivando muito, o professor Guilherme. E aí eu pensei assim, eu quero fazer algo assim semelhante para alguém, né? Eu quero não ser só um transmissor de conhecimento, né? Mas alguém que incentiva o conhecimento, incentiva a busca por ele, né? Então, para mim seria o ideal, assim, poder fazer isso por outras pessoas, sabe? Então, eu quero seguir na carreira acadêmica, quero fazer o mestrado, o doutorado, né? E seguir ali, tanto lecionando, né, quanto pesquisando, que eu acho que são duas coisas ali que estão sempre juntas, né? Vamos torcer para ser aqui, né? Na nossa FES, professor, a gente vê muito, fica muito contente vendo os alunos, né? Passando por nós na graduação, depois mestrado, doutorado e de repente professor. É uma alegria muito boa. Para encerrar, então, estamos acabando nosso bate-papo aqui. Que conselho você daria para os estudantes que estão entrando agora na graduação e iniciando a pesquisa científica? Eu acho que às vezes as pessoas têm aquela questão assim, ir com paciência, né? Tem aquela coisa, não vou fazer agora porque eu tô meio sobrecarregado. E às vezes fica nisso até o final. Até o final. Então eu acho assim, é realmente desafiador, não é fácil. Você entrar para um grupo de atividade extracurricular, como o Fênix, ou o Baja, ou a Aero, né? As empresas júniores também. Ou uma iniciação científica é algo que, novamente, 8 matérias e mais, né, uma carga ali, né, de às vezes 12 horas semanais, os grupos ali, né,
como são eles às vezes até acabam, né, tipo, não são só 12 horas, né, eles viram noites, né, é um trabalho bem árduo, mas é algo que te motiva na graduação, né, traz o que é a engenharia de verdade, o que você faz e vai fazer no futuro, né, então não tem medo, vai ser trabalhoso, vai ser algo assim que você vai ter que passar por um período ali de adaptação, às vezes uma curva de adaptação bem íngreme, mas que vai valer a pena. Consegue, né? Consegue. Dá pra conciliar. E vai valer a pena. Então, é algo para te incentivar na tua graduação, para você às vezes tá chateado ali com uma nota ruim, mas tem outra coisa que tá te motivando, sabe? Então, tudo isso é muito necessário, eu acho, né? Então, não pode ter medo. Só escolher o que gosta mesmo, né? Bom, João, nós estamos chegando no final, né, do nosso Bibliocast. E, primeiramente, gostaria de dizer que eu aprendi muito, né? Nós aprendemos muito com você. Acho muito do que você falou de uma forma clara, né? Trouxe suas experiências e com certeza vai inspirar muitos outros alunos, né, que estão aqui. E agradecer e desejo muito sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço pelo momento aí, poder conversar com vocês e transmitir, né, minhas experiências, sempre bem legal. Muito obrigada, João, também. Hoje, assim, você representou a categoria discente aqui, né? O primeiro discente que foi convidado aqui do Bibliocast. E nós ficamos muito felizes de conhecer melhor, conhecer sua trajetória, né? Conhecer essas possibilidades da engenharia mecânica, ver o brilho nos seus olhos quando você fala da engenharia mecânica, da pesquisa científica. Tenho certeza que você vai ser um ótimo docente. Então, desejo todo o sucesso do mundo para você na sua carreira, tá? E volte aqui depois para contar como foi a experiência, né? Para contar os seus novos passos aí na universidade, tá bom? E agora nós vamos te entregar, então, um mimozinho aqui do Bibliocast. Para quem vem aqui, ó, leva essa caneca. Eu fui. Então, um brindezinho nosso. Obrigado. Tá bom? Muito obrigada. Eu E é isso, pessoal. Até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.